Passam a valer hoje em Ribeirão Preto as novas regras do Plano São Paulo. Empresários temem futuro de ainda mais dificuldade. Está de volta conosco ao vivo o repórter Samuel Santos. Samuel, é um cenário de total incertezas, né? Com certeza, André. Só lembrando como é que funciona, então, as novas regras do Plano São Paulo. Como é que elas funcionam? Olha só, Ribeirão Preto está na fase laranja, então todos os setores, exceto bares, podem abrir, só que com uma limitação de horário, são 8 horas diárias e podem funcionar até 8 horas da noite. E isso, claro, com 40% de ocupação. Ou seja, só bares não abrem. É diferente lá de Barretos, por exemplo, Franca, que passaram para a fase vermelha e só serviços essenciais podem abrir. Agora, o que pegou mais pesado ainda para o empresariado? A nova decisão do Estado de que a partir das 8 horas da noite o Estado funciona na fase vermelha, ou seja, como eu disse, só serviços essenciais podem abrir. Supermercados, açougues, padarias, postos de combustíveis, aqueles serviços que não pararam durante a pandemia. Isso trouxe uma insegurança tremenda para muita gente. O comércio reclamou porque, entre outras coisas, perde o sábado, que é um dia importante de vendas, já que muita gente não trabalha e vai às lojas, seja a passeio ou para fazer aquelas compras de necessidade, e reclamaram também da limitação de horário, justamente 8 horas diárias na fase amarela, onde Ribeirão Preto permaneceu por meses, o funcionamento poderia ser de 10 horas. A crítica é a mesma que a gente faz desde o início. A limitação de horário só causa mais aglomerações, porque o pessoal tem menos tempo para ir aos comércios. Quem sofre ainda mais é o setor de bares, que há uma semana não pode abrir por conta justamente de Ribeirão Preto ter passado para a fase laranja e também já vinha sofrendo com várias restrições de horários. O que isso acarretou? Muita gente não sabe se vai conseguir abrir quando essa fase passar, né? Quando Ribeirão Preto finalmente progredir para a fase amarela ou verde. E outra coisa, muitas demissões vão acontecer novamente, porque esses empresários não têm mais como manter esse funcionalismo, porque não tem lucro, não tem renda, né? Ouvimos hoje representantes da ACIRP, também da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eles falaram sobre esse quadro nebuloso com as novas restrições do Plano São Paulo. Não adianta fazer manifestação pública para mudar de fase, para amarela, para azul, ou seja, qual fase for, e todo mundo se aglomerando e exigindo que alguém faça alguma coisa. E, portanto, nós vamos seguir religiosamente o que foi definido para que não aconteça o pior. A fala do prefeito de Ribeirão na coletiva da última sexta-feira não diminuiu o descontentamento dos empresários da cidade. Na última atualização do Plano São Paulo, Ribeirão foi mantida na fase laranja, onde todos os setores, menos bares, podem abrir, com funcionamento de 8 horas diárias e ocupação de 40%. Mas o que abalou os setores foi a decisão do estado inteiro permanecer na fase vermelha aos fins de semana, feriados e após as 8 da noite. Só serviços essenciais vão poder abrir. Para a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão, falta diálogo. Nós poderíamos ter uma reunião entre o governo estadual, municipal e todas as entidades para que nós possamos trilhar melhor os caminhos para que nós possamos estar abertos. Por quê? Essa medida que vem tomando o governo do estado, ele vem prejudicando toda a economia. A vice-presidente da ACIRP lembra que Ribeirão permaneceu na fase amarela com tudo aberto por mais de 4 meses e os números da pandemia não aumentaram. À medida que a gente diminui o horário de atendimento, existe mais aglomeração. Então nós temos que estender os horários e não tirar horário. Porque à medida que a gente tira o horário, é isso que está acontecendo muitas vezes. As pessoas têm que, num só momento, fazer suas compras, repor o seu dia a dia. Quem sofre ainda mais são os donos de bares, que tiveram várias restrições de horários e há uma semana já não podiam abrir desde que Ribeirão passou para a fase laranja do Plano São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, muitas demissões já aconteceram e outras ainda vão acontecer. Nós pedimos a conversa e o diálogo com o governador para eles nos ouvir e assim
nós montamos um plano para não matar esse setor, porque o senhor vai matar uma Ford por semana. Eu quero ver para onde vão essas famílias de pais e mães, e empresários e funcionários comer o quê? O senhor me conta para mim aonde nós vamos comer. O Bruno é dono de um bar na zona sul de Ribeirão Preto e teve que enxugar o número de funcionários com os constantes fechamentos determinados pelo Estado. Tivemos que cortar, além de áreas assim, espaço kids, espaço brinquedoteca, várias áreas assim que a gente teve que cortar, porque não pode, pelas regras, assim. Além de outras áreas indiretamente, pega músicos, é um problema gigante esse acontecido aí. Para os empresários, as restrições e a instabilidade só fomentam a clandestinidade, eventos em que a fiscalização praticamente não existe. São pessoas que organizam às vezes que não ajudam a economia, porque não tem funcionário CLT, não pagam os impostos devidos e eles que aí acabam levando aí a sociedade a aumentar mais ainda a pandemia. Então, não é meio ilógico, na minha opinião. O que a gente pede para o poder público? Fiscalização na clandestinidade. São festas, são aglomerações clandestinas que existem e é visto a olho nu, se todo mundo perceber, se você andar de um modo geral nos bairros onde a fiscalização passa muito menos, a clandestinidade vem ganhando cada dia mais corpo. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Samuel, mais uma vez, não dá para colocar conta de toda essa situação nos comerciantes, né? A gente sabe muito bem que o Estado fechou leitos em praticamente toda a nossa área de cobertura, na nossa macro-região, aqui em Ribeirão Preto, lá em Franca está tudo lotado também, não é? Falta aí uma mobilização mais rápida do Estado para abrir mais leitos. Justamente essas cidades regrediram por falta de leitos também, porque os leitos estão lotados. E aí você foi muito feliz em ouvir esse pessoal, Samuel, principalmente nessa fala, agora por último, né? Muitas festas clandestinas, a gente vê lá em Franca a irresponsabilidade, não é, dessas festas que continuam acontecendo para depois colocar a culpa no comerciante, fechar tudo e aí trazer aquele pavor para os empresários e também para os trabalhadores, não é? Toda uma cadeia produtiva. Isso é terrível, né, Samuel? Exatamente, André. Eu faço até um recorte do que todos eles disseram, por unanimidade. A Ribeirão Preto permaneceu na fase amarela, onde tudo funcionava, claro, com todos os cuidados, com limitação de ocupação de espaço, por mais de 4 meses e os números vinham em declínio. A gente percebeu que essa segunda onda começou com as festas de fim de ano. Festas essas, muitas clandestinas. O que acontece? No bar, o Ministério Público, a administração pública tem o controle, porque consegue fiscalizar. Ele tem o alvará, ele está lá aberto para todo mundo ver, é fácil de controlar. Agora a festa clandestina não. Como disse o nosso amigo aí da matéria na entrevista, eles não geram empregos porque não tem carteira assinada, muitas vezes é feito de forma amadora, em locais não apropriados. E o que acontece? Quando você fecha o lugar legal, as pessoas não vão para casa. Esse é o engano. Isso é o que a gente tem percebido, principalmente aqui na macro-região. As pessoas estão indo para a noite da mesma forma, só que para lugares onde não há fiscalização ou onde a fiscalização não chega. Isso é lamentável, André, porque essas aglomerações têm sim causado o aumento dos números aqui na cidade. Verdade, Samuel, e pelo amor de Deus, preocupa muito, não é, a situação da saúde em toda a nossa macro-região. A gente vê leitos, né, se esgotando, mas também preocupa a situação da economia. O governo precisa então equacionar, não é? As duas coisas precisam caminhar juntas aí, né, Samuel? Tanto a preocupação com a área da saúde e também da economia, tá? Vamos fechar então quais os benefícios, o que vai dar para fazer para esse empresário nesse momento, o que vai dar para fazer para o trabalhador nesse momento. A preocupação com a saúde existe muito, mas também, claro, existe a preocupação com a área da economia, né? Muitíssimo obrigado pelas suas informações, Samuel.